Oi, professora, tudo bem? Vou falar brevemente sobre meus 4 exercícios que eu fiz para as 4 primeiras unidades. Eu fiz 4 exercícios, certo? Cada um referente para uma unidade. Eu vou começar pela unidade 1, que é uma introdução, fala um pouco de unidade de medida, fala de conversão, fala sobre propriedades dos fluidos, certo? Então, eu fiz meu primeiro exercício aqui. Vou ler rapidamente. O álcool etílico, que possui massa molecular C2H6O, é o nosso famoso etanol, o qual é utilizado como combustível nos veículos. Em um experimento, foi utilizado uma quantidade deste álcool para ser colocado entre duas placas, uma móvel e a outra fixa. A placa móvel possui uma área de 2 metros cúbicos, estando a uma distância de 0,3 milímetros da placa fixa. Contudo, nota-se que a placa move-se rapidamente, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo também que existe uma força de 21,54 pdl sendo aplicada, e com isso podemos levar em consideração o peso específico do álcool, que é de 788,196 kgF dividido por metros cúbicos, eu não sei falar isso direito aqui, baseada em todas as informações e interpretando esse experimento, qual seria a viscosidade dinâmica e cinemática do etanol no sistema internacional. Então, a gente vai considerar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. E lembrar que a gente utiliza a função linear quando a espessura for menor que 0,5 milímetros, perdão. Aí aqui está o meu desenho, a nossa placa fixa e a móvel, que tem velocidade de 2 metros por segundo e área de 2 metros quadrados. A distância, que é a nossa espessura, e aqui dentro possui o nosso álcool, certo? Então, antes de eu resolver achando a viscosidade cinemática e a dinâmica, eu fiz algumas conversões, porque no caso o exercício está pedindo no Sistema Internacional de Unidades, então precisa estar tudo em mesma unidade. Independente se pedisse outra unidade, tem que estar no mesmo sistema, certo? Então, aqui eu fiz as conversões, e depois que eu fiz as conversões, aí eu fui primeiramente calcular a viscosidade dinâmica, que eu usei essa fórmula, que é a tensão de cisalhamento, igual a viscosidade dinâmica vezes velocidade dividido por espessura. Por que isso aqui? Porque fala no enunciado que é para a gente lembrar que quando a espessura é menor que 0,5 milímetros, a gente usa a função linear, e então é assim, certo? Igual foi dado em aula. Sabemos também que a tensão de cisalhamento é igual força dividido por área, igualando as duas, a gente acha viscosidade dinâmica, e através da viscosidade dinâmica achamos a cinemática também, através dessa fórmula, viscosidade dinâmica dividido por massa específica, certo? E a gente não sabe a massa específica do álcool, mas a gente sabe o peso específico. Dividindo pela aceleração da gravidade, a gente acha a massa específica, substituindo tudinho na fórmula, a gente acha a viscosidade cinemática, certo? Aqui embaixo. Então, os conceitos aplicados foi as propriedades do fluido, como viscosidade cinemática, dinâmica, foi a questão de as leis de Newton da viscosidade, né? Em questão de função linear, foi aplicado massa específica, peso específico, aceleração da gravidade, certo? Então, foi isso da unidade 1. Apliquei esses conceitos que foi dado nesta unidade. Agora, no exercício 2 que eu fiz, que vai ser a unidade 2, que a gente vai falar sobre a estática dos fluidos. Vou ler rapidamente. Observa as imagens abaixo. Dentro do círculo há gás natural e dentro do retângulo há mercúrio. O peso específico do gás é 7,64 kg sobre, né,
metros quadrados segundo quadrados. Enquanto o peso específico do HG pode ser calculado através de um piezômetro de carga de pressão de 760 milímetros de HG e pressão de 103,36 kPa. Suponhamos que tanto o gás quanto o líquido ocupam um cano que liga o círculo ao retângulo. Sendo assim, qual a diferença de pressão entre o gás e o líquido? Aí, dados a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu desenhei, né, no caso, o piezômetro, né, altura H, aqui é o mercúrio, e aqui o gás dentro do círculo e o líquido dentro do retângulo, certo? Que é o líquido dentro do retângulo, certo? E aqui, certo? Aqui está a coluna de mercúrio, certo? E a gente quer a diferença de pressão. Antes de eu calcular a diferença de pressão, eu preciso saber o peso específico do mercúrio. E para isso eu vou usar o piezômetro. Aí, através da fórmula de peso específico igual pressão dividido pela altura H, a altura H é os 760 milímetros de HG. Aí a gente descobre o peso específico do HG. E aplicando o conceito dado, foi bem especificado no final da unidade 2 de como a gente fazia. Igual aqui, pressão do gás. Aí a gente vem aqui, que já está tudo certinho, os tamanhos. Pressão do gás, descendo, mais. Subindo, menos, a gente subtrai, certo? Aí foi calculado e achado a diferença de pressão do gás para o líquido. Então, os conceitos aplicados aqui foi tanto o manômetro, tanto o piezômetro, carga de pressão, foi peso específico também foi aplicado, algumas regras básicas assim, de alguma conversão, pressão, certo? E o principal, a nossa diferença de pressão. Isso da unidade 2. Na unidade 3, que é a cinemática dos fluidos, que vai falar do movimento dos fluidos, o meu exercício foi um tubo enchido de água e ela escoa até um cilindro. Esse cilindro possui um volume de 200 mil litros, sendo que a água escoa totalmente, enchendo o cilindro em 2 horas, 46 minutos e 40 segundos. Sendo assim, através do cálculo da vazão em volume, utilize a velocidade média e calcule a vazão em massa e em peso através dela, certo? Então, a gente vai precisar aqui utilizar a velocidade média para saber a vazão em massa e vazão em peso. Aqui está nosso cilindro, a água está escoando aqui e vai encher o nosso cilindro, certo? Então, primeiro a gente vai fazer alguma conversão, né? Que tanto aqui em litros por metros cúbicos, tanto a gente transforma a horas, minutos, tudo em segundos, certo? E a gente pode achar a nossa vazão em volume. Porque é através da vazão em volume que a gente calcula a velocidade para achar a vazão em peso e vazão em massa, certo? A gente nota aqui que através dos segundos, os 10 mil segundos, a gente podia achar já a vazão em massa e em peso rapidamente. Os 200 mil dividido pelos 10 mil daria já a vazão em massa e os 200 mil vezes 10, né? Dividido vezes 10 da aceleração da gravidade, dividido pelos 10 mil segundos, já daria nossa vazão em peso. Só que no exercício pediu pela velocidade, então fica um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais extenso, certo? Então, a gente precisa da área total do cilindro, através da fórmula da área total, e através disso a gente vai achar a área e calcula, a gente já tem a vazão em volume, a gente calcula a velocidade média. E através dessa velocidade média, que aí calculamos a vazão em massa e a vazão em peso. Aqui eu usei uma conversão que eu tinha a massa específica, tinha um peso específico, eu queria a massa específica. Então, eu dividi o peso específico pelo 10 da aceleração da gravidade, certo?
E aqui mesmo, aqui embaixo, eu coloquei essa observação que dava para resolver de um jeito mais simples, mas um enunciado pedia através da velocidade. Então, aqui eu usei a vazão em peso, a vazão em massa, a vazão em volume, certo? Eu usei área, usei peso específico, usei massa específica, certo? Que é algumas propriedades dos fluidos, certo? Então, foi esses conceitos que eu usei aqui. Agora, na unidade 4, a gente vai falar sobre a conservação de energia. O meu exercício foi o seguinte: na imagem abaixo, o mercúrio está sendo colocado na seção 0. Aqui embaixo já dá para ver nossa seção 0 e o mercúrio aqui. E assim ela passa pela bomba. E assim ele passa. No caso, o mercúrio passa pela bomba e termina de escoar. Sabendo que HP de 2 a 3 é igual a 1 metro e HP de 0 a 1 é 2 metros, qual é a vazão em litros por segundo? Aí aqui foi dado a aceleração da gravidade valendo 10 metros segundo ao quadrado, e para considerar a área constante em A1 e A2 como 12 centímetros ao quadrado, certo? Aqui foi o meu desenho, aqui está entrando o HG na seção 0, vai escoando, passa aqui pela bomba, e ele termina de escoar saindo aqui, certo? Aqui a gente pode ver que é a coluna da carga de pressão, e aqui a gente pode ver também que aqui é pressão atmosférica. Então, para a gente saber, no caso, o que ele está pedindo aqui, que é a vazão em litros por segundo, a vazão em volume, a gente precisa primeiramente achar uma velocidade para isso, certo? E a gente vai achar a velocidade através de cargas. No caso, H0 igual a H1, mais a perda de carga entre o ponto 0 e 1, certo? Fazendo os cálculos, como mostrado na unidade 4, pressão atmosférica valendo 0, quando o reservatório é grande, a velocidade é 0, quando está no plano horizontal de referência, vale 0, certo? E calculando, a gente vai achar a velocidade, a gente vai achar a velocidade V1. Achando V1, a gente calcula a vazão em volume. Então, a gente utiliza a área de A1, no caso, já que é V1, e acha a nossa vazão em volume, só que está em metros cúbicos por segundo, e a gente faz a conversão para litros por segundo, certo? Então, aqui a gente usou a vazão em volume, que é da unidade 3, usamos a questão de carga, que é muito fundamental aqui na unidade 4, que foi aprendido, conversão de unidade de medida, igual aqui carga de pressão, e a questão de bomba também, que tem a turbina, mas aqui eu utilizei a bomba. Então, professora, é isso. Desculpa a demora, certo? Muito obrigada.